Pessoal, como vocês sabem, no dia de ontem, vários fundos imobiliários anunciaram os seus rendimentos. Teve alguns fundos que conseguiram aumentar os proventos que pagam para os seus cotistas, já tem outros fundos imobiliários que acabaram diminuindo os seus proventos, e é o caso do GARI 11. O GARI 11 vinha pagando ali aproximadamente 9 centavos por cada cota, um pouco acima de 9 centavos, e no dia de ontem ele anunciou um rendimento próximo de 8 centavos por cada cota, uma diferença aí de aproximadamente um centavo. E por causa disso, muitos investidores começam a se questionar se ocorreu alguma coisa com o GARI 11 que justificasse essa queda nos seus rendimentos. Será que algum inquilino deixou de honrar seu compromisso de pagar o aluguel? Será que o fundo está passando por alguma situação difícil? É o que os investidores do GARI 11 começam a se questionar. A gestão do GARI 11 ela tem o costume de anunciar seus rendimentos e no mesmo dia emitir o seu relatório gerencial. E é exatamente o que aconteceu na noite de ontem. Ele anunciou seus rendimentos de 8 centavos,3 por cada cota e também já lançou o seu relatório gerencial correspondente ao mês de dezembro de 2024. Eu estou com ele aqui na tela, então vamos acompanhar aqui para tentar descobrir o que foi que aconteceu com o GARI 11 para que ele diminuísse os seus rendimentos, beleza? Só lembrando que o GARI 11 ontem ele fechou custando aqui R$ 7,84, um preço muito interessante. Na minha visão, uma excelente oportunidade, ir abaixo aqui dos R$ 8 é um preço realmente muito bom. E além disso, seu VP está de 0,85. Então, se levarmos em consideração seu valor patrimonial que vem aumentando devido às avaliações dos seus imóveis, o desconto realmente está muito bom. Então, vamos aqui diretamente no relatório gerencial descobrir como é que o fundo ele se desempenhou durante esse mês de dezembro de 2024. O relatório gerencial vem com algumas novidades, eu vou tentar focar aqui nos pontos principais, já que tem alguns pontos aqui que a gestão ela repete dos últimos relatórios gerenciais, beleza? Então, no momento, o GARI 11 ele está aqui com 40 imóveis, lembrando, né, que ele adquiriu 15 novos imóveis da Carrefour. Sua área bruta alocável está de 543 mil metros quadrados. O prazo médio dos seus aluguéis é de 14 anos. Então, é um ponto positivo do GARI 11 ter contratos realmente longos. E sua vacância física e financeira está totalmente zerada. Então, todos os seus imóveis continuam aí totalmente ocupados, sem apresentar nenhum espaço vago e também nenhum inquilino está em questão de atraso ou não pagamento do aluguel. Então, suas duas vacâncias estão aí totalmente zeradas. Descendo mais um pouquinho aqui no comentário do gestor, ele menciona vários pontos interessantes. Eu vou aqui tentar focar, como eu mencionei, nos principais, beleza? Primeiramente, ele menciona aqui sobre a queda que ocorreu no GARI 11, na cotação do GARI 11. Vocês lembram que o GARI 11 sempre ficava ali na faixa dos R$ 9 por cada cota, um pouco acima dos R$ 9. E como eu já mostrei, caiu bastante sua cotação abaixo dos R$ 8. Aqui, o gestor, ele comenta o seguinte: ressaltamos que não houve e não há nenhuma deterioração dos fundamentos da tese de investimento, não pagamento dos aluguéis, vacância ou pior expressiva no contexto de crédito dos inquilinos. Os pilares da estratégia do GARI 11, que são contratos atípicos de longo prazo com inquilinos de primeira linha, se provam resilientes em momentos mais ríspidos do mercado. O ajuste no preço da cota fora ancorado principalmente por questões sistemáticas do mercado. Então, o preço do GARI 11 ele caiu não devido ao fundo estar passando por alguma situação de vacância ou de não pagamento dos aluguéis do inquilino. É uma movimentação aí do mercado de modo geral. A gente sabe que a Selic, ela se elevando, isso acaba prejudicando bastante a cotação dos fundos imobiliários, especialmente fundo de tijolo. E assim como vários outros fundos, o GARI 11 ele também caiu. Então não é algo diretamente envolvendo o fundo GARI 11. Então isso daqui já nos deixa mais tranquilos, sabendo que não tem nada de errado acontecendo com o GARI 11 com respeito a esses fatores que eu mencionei aqui para vocês. Se descermos mais um pouquinho aqui, a gestão ela fala sobre como foi o segundo semestre de 2024. Houve várias movimentações, né? A gestão mesmo menciona aqui que houve compra de ativos, venda de ativos, amortização antecipada de dívidas, securitização de novos recebíveis e captação de recursos através da emissão de cotas. Ele menciona aqui que tudo isso movimentou aproximadamente 1,5 bilhões de reais somente aí no ano de 2024, levando em consideração todas essas movimentações que ocorreram. Descendo mais um pouquinho aqui, a gestão menciona o seguinte também:
Nos encontramos em estágio de avanço de 90% da operação como um todo, no caso, nas operações de compra, vendas e outras movimentações que o fundo ele começou a realizar durante o ano de 2024 e ficando pendente a liquidação da venda do ativo da BRF Visa, que foi a única movimentação que ele ainda não conseguiu finalizar durante o ano de 2024, que a gestão falou que já estava em negociação, porém ainda não conseguiu finalizar. Ele menciona que essa operação será finalizada, está prevista para ser finalizada na virada de janeiro para o mês de fevereiro. Então, provavelmente, durante essa semana aí, se não ocorreu nenhum contratempo, já foi finalizada. Continuando aqui, pessoal, a gestão ela menciona sobre a aquisição que ela fez aqui dos 15 novos ativos do grupo Carrefour. Ele menciona aqui que na segunda quinzena fora liquidada a aquisição do portfólio de 15 ativos do grupo Carrefour em transação que totalizou 725 milhões de reais. Ele menciona aqui que esse montante fora coberto um pedaço pelo consumo de parcela da disponibilidade do fundo no valor de 341 milhões de reais, então dinheiro esse que o fundo ele tinha disponível, e a outra parcela, ele menciona que foi pela securitização de recebíveis oriundos do contrato atípico de locação de 13 anos firmado com o Carrefour, que somou o valor de 384 milhões de reais. Então, se pegarmos esses dois valores aqui, de 341 mais 384 vai dar exatamente 725 milhões. Ele continua mencionando que destaca que esse balanceamento entre o consumo da disponibilidade própria e a antecipação de recebíveis fora dessa maneira definido pela opção da gestão em manter o maior conforto de disponibilidade diante de três fatores. O primeiro, o resultado expressivo obtido na alocação do caixa do fundo ao longo de 2024, as compromissadas com remuneração atrelada ao índice CDI, a segunda pela prerrogativa de estar líquido em um momento de maior escassez de capital e a aversão a risco do mercado para potencial aproveitamento de oportunidades e principalmente para a manutenção do colchão de disponibilidades para a cobertura de fluxos de amortizações. Então, por esse motivo é que a gestão decidiu usar esse valor aqui de disponibilidade para poder pagar esses ativos do grupo Carrefour, usando aí também a questão da securitização de seus recebíveis oriundos, os seus contratos atípicos. E ele menciona aqui também o seguinte sobre essa questão da venda do seu ativo, né? Porque até ele vender o seu ativo lá da BRF, a gente ainda não consegue ter uma visão de como é que o fundo ele vai ficar para esse ano de 2025. Mas aqui a gestão procura nos dar uma noção. No último relatório gerencial, eu havia até mostrado para vocês que o patamar de alavancagem do fundo estava aqui de 14%. Já nesse relatório gerencial, a gestão fala que se elevou para 35%, porém ainda não levando em consideração a questão da venda do seu ativo da BRF. Ele menciona aqui o seguinte, ó, que a liquidação da venda do ativo BRF Visa acarretará em uma baixa de aproximadamente 145 milhões do passivo do GARI 11, no caso das suas dívidas, e o fundo voltará a refletir um patamar de alavancagem entre 24% a 26%. Então, depois que ele finalizar a venda do seu ativo da BRF, diminuir a sua alavancagem, e também essa venda vai trazer uma disponibilidade maior, já que haverá aí um ganho de capital. Então, a alavancagem do fundo GARI 11 ficará entre 24% até 26%, uma alavancagem aceitável. Pelo menos não vai ficar acima dos 30%, que já seria uma alavancagem mais incômoda, né, por assim dizer. E ele menciona aqui também o seguinte, que depois de finalizada, ele menciona que ele tem ainda 30 milhões para poder pagar dos seus ativos da Carrefour, que ficou pendente. Ele menciona aqui também sobre a liquidação do ativo da BRF, que vai trazer um acréscimo aí de 128 milhões. Ele menciona que as disponibilidades do fundo deverão alcançar aproximadamente 530 milhões de reais. Esse patamar recolocará o colchão de disponibilidade do fundo em mais de 12 anos de capital disponível para ele poder fazer as suas amortizações e poder cumprir com as suas dívidas atuais. Então, o fundo ele vai estar ali no patamar de 24% a 26% de alavancagem, porém, ele vai ter disponibilidade, ele vai ter dinheiro em caixa disponível para que ele possa honrar os seus compromissos. Então, a alavancagem não vai ser dor de cabeça para com respeito ao GARI 11. Aqui também ele menciona sobre a redução da taxa de gestão e também o novo patamar de rendimentos para o ano de 2025. Então, ele menciona que a partir do mês de janeiro de 2025, o fundo passará
a reduzir a sua taxa de gestão para poder cobrir 60% dos custos relacionados à sexta emissão de cotas. Então vocês lembram, né, que o fundo ele ficou responsável para pagar 40% e a gestão pagar 60%. Ele menciona aqui também, ó, que o novo patamar de rendimentos para os primeiros 6 meses de 2025 projetados ficou entre 8 centavos,3, que foi o valor que ele anunciou de rendimentos para esse próximo mês de fevereiro, e 9 centavos por cada cota. Então a gestão aqui no relatório gerencial, pelo menos eu não vi nada ela explicando por qual motivo houve essa redução. Porém, alguns fatores, né? Como eu havia mencionado, ele usou ali uma disponibilidade superior a 300 milhões de reais que estavam indexados ao índice CDI. Então aquilo ali trazia receita para ele, já que eram operações compromissadas. Então o fundo estava se beneficiando naquele dinheiro que estava ali relativamente parado, mas que estava gerando uma receita. Então, como ele usou uma boa parte daquele valor para poder pagar os ativos que ele adquiriu da empresa Carrefour, então talvez isso tenha aí ocasionado essa diminuição dos rendimentos do GARI 11. Então aqui ele mostra, não é, como é que vai ficar aí o seu patamar de rendimentos. Até mês de junho de 2025 seu patamar ficará nessa expectativa aí. Talvez no segundo semestre, né, de 2025 ele consiga aumentar seus rendimentos, especialmente aí devido aos reajustes que vão ocorrer durante esse ano. Aqui podemos notar o seu demonstrativo de resultados referente ao mês de dezembro de 2024. Note-se que o fundo teve uma receita total de R$ 17.328.000. As despesas somaram o valor de R$ 2.907.000. No final, o fundo ficou com um resultado líquido de R$ 11.580.000. Então, ele gerou aqui praticamente 10 centavos por cada cota e distribuiu 9 centavos,2 por cada cota, durante, no caso, o mês de dezembro de 2024. Foi o valor que ele pagou no início de 2025, né, de janeiro de 2025. E o valor que ele anunciou para pagar agora no mês de fevereiro é correspondente à sua receita do mês de janeiro. Aqui podemos ter mais algumas informações sobre o portfólio atual no GARI 11. Então, eu já mencionei aqui com respeito aos seus imóveis, que são 40, são ativos logísticos também comerciais, o prazo médio dos seus contratos. Ele tem aqui 7 inquilinos no momento. Ele menciona também que 100% dos seus contratos são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior e com multa integral. Então, se o inquilino ele rescindiu o contrato antes do tempo, antes do vencimento, ele tem que pagar aí todo o restante dos aluguéis até o vencimento daquele contrato. Então, não compensa o inquilino ele sair antes do tempo. Aqui a gente pode ver quem são os inquilinos atuais do GARI 11 e também a localização dos seus imóveis. Então, note-se que ele está bem distribuído aí no nosso território nacional. Para um fundo que começou em janeiro de 2024 com apenas 4 ativos, aumentou bastante aí durante esse ano de 2024 para 40 ativos. Aqui a gente pode ter mais informações sobre os 40 ativos imobiliários do fundo. Então ele vai mencionar o nome do ativo, a localização, se é um imóvel logístico ou residencial, o vencimento do contrato e o mês de reajuste. Lembrando que todos os imóveis são reajustados aqui, o aluguel usando o índice IPCA. E aqui, pessoal, ele menciona sobre o patamar de alavancagem. Então, como eu mencionei lá no início do relatório gerencial, no mês passado estava de 14, aumentou agora para 35, devido a essas movimentações que ocorreram no fundo, né? Aquisição de ativos, pagamento de dívidas, amortização e assim por diante. Porém, como eu já mencionado, a partir do momento que o fundo finalizar a venda do ativo da BRF e também pagar aqueles 30 milhões que ele tem para poder pagar a Carrefour, o patamar de alavancagem ficará entre 24% a 26%. E o fundo terá uma disponibilidade aí para poder cumprir com seus compromissos para os próximos 12 anos, diferente do momento que está aqui de 9 anos, né? Como o fundo ele vai diminuir a sua alavancagem ao se desfazer do ativo da BRF, também vai ter o ganho de capital em cima dessa venda, por esse motivo que a disponibilidade do fundo ela vai aumentar em quantidade de anos e também sua alavancagem ela vai diminuir, porque no momento ele ainda está pagando aquele ativo da BRF, então a dívida passará para a empresa que comprar, então não será mais do fundo. Devido a esse fator, o seu patamar de alavancagem diminuirá aí para 24% até 26%. Beleza? Então, pessoal, esse é a situação atual aí do GARI 11. Infelizmente, diminuiu um pouquinho os seus rendimentos, porém, na minha visão, isso não é motivo para deixar de investir no fundo. O fundo tem bons pilares, como vacância física e financeira muito pequena, tem bons inquilinos, contratos muito longos, então são fatores aí positivos para o GARI 11. A sua alavancagem ficará no patamar aceitável, né, abaixo aí dos 30%, como já mencionei, entre 24% e 26%, e o fundo ele vai ter disponibilidade em caixa para poder conseguir honrar
os seus compromissos para os próximos 12 anos. Houve sim uma diminuição, porém isso é questão de tempo, né? Logo em breve, aí no segundo semestre de 2025, o fundo provavelmente voltará a subir os seus rendimentos. E mesmo que o fundo tenha diminuído seus rendimentos, pela cotação atual, abaixo aí dos R$ 8, quem comprar ele no momento estará recebendo aí mais de 1% ao mês de rentabilidade. Então, de qualquer jeito, é um bom negócio. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre o Gary 11, o que é que você achou desse novo patamar de rendimentos. Ficou triste? Vai parar de investir? Ou você acha que isso realmente pode ocorrer às vezes e vai continuar investindo no Gary 11, aproveitando o preço abaixo dos R$ 8? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.